Ah, eu não acredito nisso. Sério que você vai ficar fazendo isso mesmo, cara? Legal. Tá. Pois então, nós vamos começar a nossa aula hoje, tá? Vamos começar a nossa aula hoje, retomando um pouco daquilo que a gente tinha visto na aula anterior, em termos de história, tá bom? Em termos de história, eu vou falar para vocês. Nós tínhamos visto as primeiras civilizações, aquela chamada civilização hídrica, aquela uma que surgiu do lado dos rios. Daí então a gente viu a Mesopotâmia, a gente viu o Egito, e agora a gente veio para a América. Aqui na América a gente está falando dos astecas, dos incas, dos maias, e está vendo o quê? Aquilo que a gente viu também lá quando a gente estudou a Mesopotâmia, vendo a cultura deles, como que eles se desenvolveram a civilização deles, como que eles construíram as cidades, de que forma que eles se relacionavam com a natureza, com o meio que eles viviam, com os deuses, né? Então tem tudo isso, né? Então a gente vai começar agora a falar justamente do que aconteceu na América, tá bom? Então, para a gente começar isso daí, eu tenho um pequeno vídeo para mostrar para vocês, que eu queria mostrar para vocês, porque eu achei ele assim muito bom para a gente começar a entender. Daí depois eu vou apresentar as atividades que foram colocadas para vocês no site, tá bom? Lá no Padlet, é Drive, né? No Newton, no desenvolvimento ele fala Drive, né? Lá também tem isso daí, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, tá? Primeira coisa agora, eu vou apresentar para vocês uma, a, um vídeo, tá? Um videozinho. Eu achei esse vídeo assim muito bom mesmo, para a gente poder iniciar, iniciar essa, iniciar essa aula, né? Então, então nós vamos começar. Deixa eu só acertar essa apresentação. Deixa eu só acertar essa apresentação, que a gente já começa, então, esta aula. É isso mesmo. Legal. Então, a gente vai começar agora, todo mundo apostos, caderninho na mão, caderninho ok, canetinha ok, né? Então, é brotar no aulão da história, né? Então, vamos lá. Então, primeiro eu quero começar com vocês com um vídeo, tá bom? Vamos lá. Ah, Vamos começar com um pequeno vídeo do YouTube, ele é rapidinho, tem mais ou menos uns 7 minutos, no máximo. E daí a gente vai falar sobre ele, então, daí já partir para resolver as atividades, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o vídeo é esse, Povos Colombianos, né? E a gente vai, então, assistir a esse vídeo. Tá todo mundo vendo o vídeo aí? Tá, né? Tá todo mundo vendo o vídeo, né? Legal. Então agora eu vou apresentar esse vídeo para vocês. Vamos lá, todo mundo prestando atenção. Eu vou fechar o meu som, porque sem o som vocês veem, ouvem melhor. Um pouco sobre os povos pré-colombianos. São civilizações que dominaram a América antes da vinda de Colombo e
Eu vou retomar essa apresentação, tá? Vamos ver se dá certo. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, né? Sim. Legal, então vamos retomar. Guia do Chrome. Povos colombianos. Aí, lá vai. Civilizações que dominaram a América antes da vinda do Por Colombo. que sem som isso aqui? Tudo vamos falar dos Incas, Astecas e Maias. Vamos retomar. Ser um pouco sobre os povos. Deixa eu fechar o meu som. Fechar o meu. Povos pré-colombianos. São civilizações que dominaram a América antes da vinda de Colombo e a colonização europeia. Nesse estudo, vamos falar dos Incas, Astecas e Maias. Quem que tá com o canal Zoeira? Quem que é essa pessoa que está com o canal Zoeira? Você tem que parar a sua apresentação. Você está gravando, tá? Aí, você tem que parar a sua apresentação, senão você vai bugar o de todo mundo. Tá bom? Você não pode apresentar. Tá bom? Aí. A sociedade Inca estava organizada assim. Os Yanaconas, os escravos protetores, na base, os nobres no meio e os sacerdotes na ponta. A organização social e política dos Incas estava organizada em 4 reinos, que possuíam um governante. Entretanto, o poder soberano era mesmo do imperador, que comandava o império a partir da cidade capital, Cusco. Era em Cusco que estava localizado o maior templo. Vou voltar então. Em homenagem ao Deus Sol. Vou voltar um pouquinho o Os vídeo. Incas são conhecidos pelas construções Pra gente ouvir, de tá bom? estradas, pontes entre as montanhas dos Andes e fortalezas que causam maravilha pouco sobre os povos pré-colombianos. Pessoal, eu vou voltar o vídeo, porque entrou gente nova. Eu vou pedir para quem tiver tentando apresentar alguma coisa, falar, fechar o áudio, tá bom? É que tem bastante gente nova. Ah lá, o canal Zoeira. Quem que é? Escreve aí no chat para mim quem é você, tá? Todo mundo parar qualquer tipo de apresentação para a gente poder realmente conseguir ver o vídeo, conseguir entender o que está acontecendo na aula, tá bom? Então vamos lá, tá bom? Eu preciso que vocês me façam isso, tá bom? Então vamos lá? Então vamos começar, tá bom? Desde o começo, essa apresentação. Começou. São civilizações que dominaram a América antes da vinda de Colombo e a colonização europeia. Nesse estudo, vamos falar dos Incas, Astecas e Maias. Com esse mapa da América, podemos reconhecer a localização de cada civilização, começando com o Império Inca, que estava localizado na região dos Andes, que atualmente abriga o Equador, Peru, Chile e Bolívia. Estima-se que o povo Inca surgiu no ano 3000 a.C. A sociedade Inca estava organizada assim. Os Yanaconas, os escravos protetores, na base, os nobres no meio e os sacerdotes na ponta. A organização social e política dos Incas estavam organizados em 4 reinos, que possuíam um governante. Entretanto, o poder soberano era mesmo do imperador, que comandava o império a partir da cidade capital, Cusco. Era em Cusco que estava localizado o maior templo do império, em homenagem ao Deus Sol. Os Incas são conhecidos pelas construções de estradas, pontes entre as montanhas dos Andes e fortalezas que causam maravilhamento até hoje.
Também desenvolveram importantes teorias na área de matemática e da astronomia. Além disso, por conta de sua localização geográfica cheia de relevos, como na cidade de Machu Picchu, construíram incríveis adaptações como diques e sistemas de canalização de água para irrigação e uso comum, assim como lá o pessoal da Mesopotâmia fazia. Os incas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, muitos deles relacionados aos elementos da natureza, como o sol, a lua e o trovão. Era comum o sacrifício de humanos e animais em rituais religiosos. Era uma sociedade estamental marcada pela imobilidade entre os estratos sociais. Os incas tinham como costume a utilização da chamada mita, o imposto que o povo precisava pagar em forma de trabalho ao Estado. Quando os espanhóis chegaram na América, acabaram por incorporar a mita no processo de colonização. Existia escravidão entre o povo inca, entretanto era bem diferente daquela utilizada pelos colonizadores. Entre os incas, a escravidão acontecia como forma de punição para aqueles que não seguiam alguma regra imposta pelo Estado ou se rebelavam contra algo. A economia inca era baseada na agricultura. Além disso, ficaram conhecidos por terem o costume de criarem lhamas e porquinhos da Índia. Assim como os maias e os astecas, os incas eram uma civilização complexa e repleta de conhecimentos importantes. Eles desenvolveram, por exemplo, um sistema de fertilização do solo a partir de excrementos que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Os astecas viviam em uma região próxima do que é hoje a cidade do México. O império tinha Tenochtitlán como capital. Mesmo organizados em uma estrutura hierárquica clara, com escravos e servos na base, famílias da Casa Grande no meio e sacerdotes no topo, a sociedade asteca permitia a mobilidade social. Ou seja, um indivíduo de uma classe baixa poderia trabalhar até alcançar estratos mais elevados na pirâmide social. Os astecas são considerados o império mais poderoso e desenvolvido entre os povos ameríndios. O poder centralizado no imperador, apesar da existência de cidades-estado, com reis, é exemplo do alto nível de organização. O poder no Império Azteca estava concentrado nas mãos do imperador, que governava a partir da capital. Os astecas tinham sua economia baseada na agricultura, com forte investimento na plantação de milho, algodão, feijão e pimenta. Foram os astecas que inventaram o chocolate, que ao invés de um alimento doce, é uma bebida amarga oferecida aos deuses. Eles tinham uma agricultura chamada chinampas, que são um sistema criado em cima de águas e lagos, como jardins flutuantes. Os astecas tinham profundo conhecimento em metalurgia, produzindo ornamentos de ouro e prata também com facilidade. Para eles, esses metais não tinham o mesmo valor que os povos europeus, né? Além disso, desenvolveram-se na arquitetura, astronomia e matemática. Os maias localizavam-se na península de Yucatán, no sul do México. Eles chegaram a ocupar parte da atual América Central, que é Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. Acredita-se que os maias já existiam desde o ano de 1800 a.C. Entretanto, foi a partir do século V que começaram a se desenvolver, chegando ao seu ápice durante o século IX. A sociedade maia era estamental. Isso quer dizer que não havia mobilidade social entre as camadas da população. Eles eram organizados assim. O imperador e a nobreza, assim como os sacerdotes, os chefes militares, estavam no topo da pirâmide social. Comerciantes e artesãos no meio da pirâmide. Camponeses e escravos responsáveis pelo trabalho braçal na base. A maior parte da população maia vivia no meio rural, e as cidades funcionavam como centros urbanos importantes ligados à política e religião. Estavam organizados nas chamadas cidades-estado, que possuíam muita autonomia e tinham cada uma seu próprio imperador. Uma das mais conhecidas cidades-estado são Tupã e Palenque. Diferente dos impérios astecas e inca, o regime político era teocrático, ou seja, os líderes políticos eram considerados divindades, e por isso o poder político e o poder religioso se confundiam e concentravam na figura do imperador, assim como aquelas cidades da Mesopotâmia. A principal atividade econômica maia era a agricultura, principalmente o cultivo de milho. Até hoje, o milho é um importante alimento para a base de alimentação no México. O milho é o principal produto de todos os povos pré-colombianos. Plantavam também cacau, batata, algodão e tabaco.
Os maias acreditavam que queimar o terreno antes de plantar garantia melhor eficácia. Por isso desenvolveram o chamado sistema Coivara. Os maias, assim como os incas e astecas, eram politeístas e suas divindades eram associadas às forças da natureza. O Império Maia construiu pirâmides com escadarias, prova de que possuíam grande conhecimento em engenharia e arquitetura. Além disso, produziram esculturas em terracota e costumavam manusear cerâmica e cobre. Os maias tinham também um conhecimento em astronomia, desenvolvendo um calendário solar preciso, com ciclos de 52 anos. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então, inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir. Vamos parar e agora voltar para a nossa aula. Boa tarde. Bom, nessa aula, não sei se vocês notaram, mas tem alguns nomes que quem não está acompanhando as aulas desde o começo, de repente ele não vai entender como é para ser entendido. Vou falar alguns deles, ó. Politeísta, né? Falou que esses povos que viviam aqui, primeiro, pré-colombiano. O que é pré-colombiano? Quem descobriu a América foi um senhor, que eu já falei, que era meu amigo, o nome dele era Cristóvão Colombo. Pois então, o Cristóvão Colombo, quando ele chegou aqui, já existia um monte de gente que vivia aqui na América, né? Esses povos é que são chamados povos pré-colombianos ou então ameríndios, tá? Eu vou pedir para você clicar no foninho para ele riscar e não sair o som do que está acontecendo aí na tua sala, aqui na sala, nessa sala de aula, tá bom? Então, por favor, clica aí para mutar, para ficar mudo. Pode mutar para mim. Daí, então, o que acontece? Esses povos que viviam aqui, eles eram chamados de povos pré-colombianos, por causa que já existiam antes do Colombo. E também chamavam de ameríndios, porque são os índios da América. Por que índio, professor? Porque o Colombo, nosso amigo Cris, quando ele estava chegando aqui, ele realmente chegou a imaginar, a pensar que ele tinha chegado na Índia. Então, ele achou que todo mundo que estava aqui era índio. E, na verdade, não. Ele estava num outro mundo. Ele tinha descoberto novas terras, né? Daí, o que acontece, então? Esses povos que viviam aqui, eles eram chamados ameríndios, tá? Daí o que acontece, então? Tem outras palavras que vocês viram aí que ele falou, e que quem não estava acompanhando, de repente ele pode ter alguma dificuldade, tá? Outra palavra que eles usaram aí, aumenta, vamos ver, não tem mais onde aumentar aqui, hein? Tá no último. Ó, 100%. Tá 100% do meu áudio. Tá chegando o áudio para vocês aí? Tranquilo? Tá, né? Não, professor. O que será que deve ser, então? Tá. Professor, para mim também tá. De repente, algum problema no áudio deles, Não, tá? professor. O meu também tá chegando. É no dele que não tá chegando. É ele que tá com som baixo. Então, provavelmente. Obrigado, pessoal. Vamos continuar. Daí, então, tem outras palavras que eu quero que vocês lembrem, ó. Politeístas. O que é politeístas? Essas civilizações, tanto aquelas da Mesopotâmia, quanto essas que tem aqui na América, que foram descobertas pelo Colombo, as duas civilizações, elas eram politeístas. O que é politeístas? Politeístas são aqueles povos que acreditam em mais de um Deus. Rapaziada, aqui na América, os chamados ameríndios, nossa, eles cultuavam tudo. A natureza, o sol. Tinha até, gente, os maias, eles cultuavam o deus milho. O deus milho.
Lembra que eu falei do milho? O milho aqui, ó, pelo amor de Deus, né? Os europeus até tentaram levar lá para a Europa, né? Então, beleza. Então, o que acontece, então? O milho lá não foi bem, mas só que aqui na América era uma coisa que era possível alimentar todo mundo. Todo mundo. Obrigado, Emanuele. Então, eles cultuavam o milho como se fosse um deus, uma coisa sagrada. Uma outra coisa que eles falaram aqui, que os astecas, né, aqueles que viviam lá próximo ao México, né? Obrigado, canal Zoeira. Daí, lá eles, os astecas, eles tinham um negócio de cultivar. Imagina um lago, depois eu vou ver se eu mostro uma foto para vocês. Um lago, e no meio desse lago ter várias ilhas. E essas ilhas, elas eram feitas... eles são feitas várias ilhas. Imagina só você colocar bastante feno, bastante mato e construir como se fosse uma barcaça, né? Como se fosse uma barcaça. E esse aí ele fica flutuando em cima do lago. E Lago Titicaca, que era o nome na época. E lá em cima, nesse lago, né? Lá em cima desse lago, ficavam essas ilhas, eles plantavam, cultivavam ali em cima. Uma tecnologia, assim, para a época, uma coisa de louco, sabe? Tão bom quanto aquela forma de irrigar que os egípcios tinham, que os babilônios tinham, né? Lá da Mesopotâmia. Obrigado. Daí o negócio é o seguinte, isso aí o nome disso era Chiampas, que era o nome, tá? E ele fala lá. Ele fala também que os maias eram um povo teocrático. Teo significa Deus em grego, né? Teocrático é aquele governo que quem manda ali é Deus. Então, adivinha quem que era o representante de Deus lá para eles, né? O imperador. E aí o imperador falava, hoje à noite eu vou falar vou tecer, né? Vou falar, né? Vou mandar um WhatsApp para os deuses e amanhã a gente conversa. Daí ele vinha no outro dia com aquela conversa, não, vai ter que aumentar o imposto, vou precisar que vocês trabalhem mais, Deus falou que eu podia falar isso para vocês, e por aí vai, né? Então ele usava esse artifício para controlar todo o povo, né? Isso era bem próprio daqui da América, que a gente notou isso aqui, mas a gente viu isso também lá na Mesopotâmia, e principalmente no Egito. Lembra lá que o faraó, ele era o próprio Deus? Então, aqui, ó, sem contato com aqueles caras de lá, eles também tinham o mesmo costume. Fica vendo. Daí, então, a gente começou a apresentar 3 povos muito importantes, não que eles fossem os únicos aqui na América. Os astecas, os incas e os maias. Tinham outros povos aqui no Brasil, por exemplo, tinha outros povos. Só que esse estudo vai ter que ser feito um estudo à parte, tá? Porque eles, na verdade, não formaram civilizações, né? O que é o termo civilização? É quando você cria uma estrutura capaz de promover a sua própria cultura. Você começa a impor a sua cultura, a dominar, a existir, né, como a forma certa de se viver, né? Então a gente tem a cultura mesopotâmica, a gente tem cultura egípcia, a gente tem a cultura grega, a gente tem a cultura romana, a gente tem a cultura também maia, asteca e inca. Só que essas culturas, quando Colombo chegou aqui na América, ele simplesmente dizimou. O que ficou dessa cultura, gente? Olha que ele fala lá. Vocês já ouviram falar de um tal de chocolate? O chocolate para os maias, o chocolate dos maias, gente, ele era oferecido só para os deuses, não era docinho que nem a gente conhece hoje. Hoje em dia eles colocaram leite, colocaram manteiga, colocaram açúcar, e daí o chocolate
Pelo amor de Deus, né? Chocolate é uma... Isso é herança dos maias. O milho. O milho, a pipoca. Vamos ver o que mais que dá para a gente falar aqui. Bom, os maias, eles eram também, gente, grandes astrônomos, ou seja, eles observavam o céu, eles tinham um calendário, eles tinham várias coisas que ajudavam ele a entender o mundo que eles viviam, tá? Eu quero agora mostrar para vocês a nossa próxima atividade. Eu acho que já deve estar até postado, que eu mandei ontem, né? Eu mandei ontem a atividade, então provavelmente vai estar hoje já deve estar no site do Newton Pimenta. Deve estar no site do Newton Pimenta e deve estar também lá naquele chamado Drive, né? Vocês chamam Drive, Padlet. Eu vou ver também se eu posto essa mesma atividade no meu blog, tá bom? Que lá já a coisa rola um pouco mais adiantado. Quem quiser ir lá, pode ir lá também, tá? Mas é imprescindível que vocês acompanhem as minhas aulas, pelo menos com as atividades, porque uma vez que você assiste a aula aqui e tenta fazer atividade, você consegue, que eu não coloco nada muito complicado. Tinha até esquecido do blog do professor, mas pode ir lá que tem coisa postada lá, mas é coisa que já está mais adiantada. Você falou que era fácil, mas colocou dois quadrilhas. Você viu então já está lá, isso mesmo, é isso aí. E nós vamos pegar ele aqui para eu facilitar para vocês, tá bom? Fica tranquilo. Então vamos a essa apresentação que eu quero mostrar para vocês essa apresentação, tá bom? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês o que tem lá o que tem colocado. Sim, imagina, lá o blog ele funciona num outro ritmo, é um outro ritmo, lá é coisa para gênio, hein? Não é nada, é gente normal que nem eu, que nem você. Quer ver? Vamos lá, eu vou apresentar para vocês o que eu mandei para lá. Tá todo mundo vendo, né? Todo mundo vendo isso aí? Bom, a atividade que eu botei para vocês é essa daqui, ó. Todo mundo está vendo essa atividade? Deixa eu ver vocês aqui. Todo mundo conseguiu ver essa atividade, né? Legal. Então, agora eu vou explicar para vocês, devagarzinho, para que todo mundo consiga fazer. É preciso imprimir essa atividade? Não. Só que se você não imprimir, para ficar bonitinho e tal, colar no caderno, você pode desenhar os quadrinhos, tá bom? Os quadrinhos não é difícil desenhar, só contar a quantidade que tem e colocar a letrinha dentro. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, mas é possível fazer, tá? Eu procurei achar um exercício que desse para vocês fazer e que desse para a gente trabalhar um pouco da cultura asteca, inca e maia, tá? É nada, Emanuele, você vai conseguir. Olha lá, o outro lá tá falando, eu copiei. Isso mesmo, cada um vai dar o seu jeito. Não existe o jeito certo, o jeito errado. Professor, Pode falar. no outro de baixo tem um gabarito. Tem o gabarito, a intenção não é complicar para vocês. A intenção é fazer vocês trabalharem. Você viu que aquilo dali é um exercício de fixação? A gente vai voltar lá e eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui. Tá todo mundo vendo? Legal. Eu quero que vocês deem uma lida nesse exercício, tá? 2 minutinhos é muita coisa, né? Vou dar 30 segundos para vocês verem essa apresentação, tá bom?
Vai lá. Bom, estou aqui de volta, vamos lá na apresentação. Vou falar com vocês a respeito dela. Nessa apresentação que vocês estão vendo, está lá assim. Todo mundo vendo? Alguém queria falar? Alguém quer falar alguma coisa? Foi sem querer, professor. Eu fiquei. Bom, eu não sei, não consegui entender o que vocês estão querendo falar. Bom, mas eu vou parar aqui e vou falar com vocês. Agora está todo mundo me vendo, tá? Eu vou apresentar para vocês o exercício que está lá no Padlet, está lá no Drive, está lá no site para todo mundo fazer. Isso que vocês vão ver aqui é o que está lá também, tá? Então, não se preocupe, na hora que vocês forem fazer isso, vocês vão lembrar de mim. Vão lembrar de mim, vai ficar fácil. Olha lá. Questão número 1. Complete a cruzadinha sobre os povos colombianos respondendo as perguntas. Ó, aqui tem alguns desenhinhos característicos, tá vendo? Então, quem for imprimir, pode imprimir. Daí aproveita, pinta esses desenhos aqui para passar o tempo. Vamos lá. Primeira, tem aqui uma questão, ó. Essa questão aqui, ó. Número 9. Ó, pode ver. 7, 8, 10. Na verdade, essa número 9 aqui, tá aqui no lugar do 10, tá? Então, ó. Aqui a gente tem os números, ó. Tá vendo? E cada número desse corresponde a uma questão, tá bom? Vamos ver uma aqui. Vamos ver. Número 3, ó. Povo colombiano que vivia na região do México. Número 3. Número 3. Vivia no México. Ó. Tem astecas, incas e maias. O número 3. Povo pré-colombiano que vivia no México. É questão de dar uma olhada no texto anterior, vocês vão saber lá. Outra aqui, ó. Religiosamente, os povos pré-colombianos, aqueles povos que viviam aqui, adoravam vários deuses. Ou seja, eles eram, ó, número 6. Ó. Como que é quando você acredita em vários deuses, ó? Religiosamente, os povos adoravam vários deuses, ou seja, eles eram politeístas, né? É o número 3 aqui, ó. Que número que é? Número 5. Olha lá. Politeístas. Dá certinho. Agora, você vê outra aqui, ó. Povos pré-colombianos que construíram um império unificado, não construíram um império unificado, mas sim cidades-estados, né? É número 8, ó. Você tem astecas, incas e maias, né? Quem que é, ó? Que número que é? Número 8. 8, ó. Maias, aqui é maias. Aqui tem quadrinho a mais, hein? Ó, é maias, ó. M-A-I, Ma-I-As. Não, tá certinho. Entendeu? Então, dentro do quadrinho vai cada letrinha. Faça primeiro, ó, a grande dica, faça primeiro o que você sabe,
E aquilo que você não sabe, na próxima aula, chega para mim e eu quero que você traga para mim. Professor, tal coisa assim eu não achei. Você pode olhar no texto, que no texto anterior a isso aqui que a gente falou dos povos Azteca, Inca e Maia. Você pode procurar na internet, você pode procurar no livro didático, pode perguntar para o pai, para a mãe, para a sobrinha, para o tio. Você pode perguntar. Aí é que tá, gente. Nessa nova forma, né, nesse novo formato de se estudar, a gente vai começar a perceber que não é a mesma coisa que tinha lá na escola. Né? Lá na escola, fica aquela impressão assim de que o professor é o dono do conhecimento, só ele sabe, tá? Não, amanhã é geografia, tá? Mas se você conseguir fazer alguma coisa, pode vir já também que não tem problema os outros também saber a resposta, é assim que a gente vai aprender agora nessa nova forma, tá? Por isso que até tem um exercício lá com o gabarito, não tem problema. A intenção é fazer vocês terem contato com a matéria. O resto é resto, bom? Então não se preocupa não. Daí então, o que acontece? Nós vamos voltar lá na apresentação, tá bom? Vamos voltar na apresentação. Vamos lá. Ó, daí a gente tem aqui um segundo exercício. Esse daqui já está mais fácil, ó. Aqui você vai demonstrar para mim quem são, onde que cada povo estava localizado. Eu sei que os astecas, acho que eles eram aqui, ó, no A. Aqui eu acho que eram os maias. E aqui nesse cantinho da América, nesse cantinho, eram os incas, tá? Ó, indique os povos pré-colombianos, ou seja, que viviam aqui antes do Colombo chegar, que viviam na região assinalada. Daí você vai assinalar lá. Quais foram as consequências da chegada dos espanhóis da América para os povos do continente? Fácil, anota aí. Tiveram a cultura destruída, teve o seu território invadido, foram dizimados por doenças, foram escravizados, né? A cultura de quem vivia aqui na América foi simplesmente dizimada. A gente não tem... muita coisa se perdeu. Hoje o que a gente tem, o que preservou dessas culturas, é coisa que ficou só para o museu, é muito pouco mesmo. Mesmo, tá? Pode ficar tranquilo, tá fácil resolver isso daí. Vamos lá para a atividade 2. A atividade 2, ó, já é mais fácil. Se você olhar, aqui a gente tem across e down. Down, across, tá? Então, ó, horizontal e vertical, tá? Só que tá em inglês ali, mas já tá traduzido agora, todo mundo vai saber. Agora, vejam só. Classe de pessoas que ficavam abaixo do imperador no Império Azteca. E agora, hein? Como que a gente vai saber? Gente, olha aqui. Tá aqui embaixo, ó. Gabarito. Número 1, o que é? Mexicas. Será que cabe lá? Vamos dar uma olhada? Professor, Então, quando eu pedi para minha mãe imprimir, não vai dar para colocar as respostas na folha. Eu posso colocar no caderno mesmo, tipo, sem copiar? Só as respostas? Ó, É. o negócio é o seguinte. Você tem que copiar as perguntas e colocar as respostas, porque só as respostas você não vai saber qual foi a pergunta. Entendeu? Você pode pegar tudo que tem aí e resolver conforme um questionário. Entendeu? Não tem problema nenhum, não vou fazer a cruzadinha. Eu vou responder pelo questionário. Ótimo, pode fazer. Só que com a cruzadinha, ficaria um negócio mais legalzinho, mais bonitinho, tá bom? Não tem problema com relação a isso, gente. O que eu preciso que vocês façam de verdade, o que eu preciso que vocês façam é que vocês tenham contato com a matéria, tá bom? O resto é resto. Você vai aprender assim.
tá bom? Não tem problema se, eu não quis fazer os quadradinhos. Eu quis fazer os quadradinhos. Professor, eu só imprimi. Né, e vou responder na folha, vou colar no caderno. Tá valendo. Não é isso que vai mudar nada na hora de eu pegar o seu trabalho, tá bom? Todo mundo faz, bate foto, manda para o meu e-mail, tá bom? Tranquilo? Vamos voltar lá na apresentação para a gente acabar isso aqui. Agora a gente vê aqui, ó, aqui embaixo, a gente vai ver, e foi chamado, não sei quem que me chamou a atenção, professor, tem um gabarito. Ó, se você ver aqui, ó, era o povo mexicano, né, o povo que são aqui, nome que os astecas davam a si próprios, né? Eles se chamavam de mexicas. E por isso que hoje, aquela região, né? Aquela região onde viviam os astecas, é chamado de México, tá? Porque o povo que vivia lá se chamava de Méxica. Não é que nem o nosso povo Tupi-Guarani, Guajajara, né? E os povos indígenas brasileiros, eles não têm o próprio nome de chamá-los. Lá, os astecas também chamavam a si próprios de mexicas, né? Agora você vai lá na 2, por exemplo, né? Ó, a número 1, ó, nome que os astecas... Daí você olha aqui, ó, vai estar aqui, ó. Mexicas, tá aqui, ó. E onde você vai colocar? É o down, é a número 1. A número 2, ó, classe de pessoas que ficavam abaixo do imperador no Império Azteca. O que eram? Eram os nobres. Será que lá cabe nobres, ó? N-O-B-R-E-S. Lá. Deu certinho. Então, gente, vamos voltar aqui. Voltar aqui para a nossa sala. E eu vou falar com vocês. Vocês viram que o exercício que está colocado, ele está já na metade do caminho para vocês conseguirem fazer, tá? Muito do que foi falado, do que eu gostaria que vocês tivessem contato e compreendessem, já está nesse vídeo, que é aquele vídeo que eu passei para vocês no começo, tá bom? Se quiser ver o vídeo, eu daqui, digamos, uns 40 minutos, 1 hora, esse vídeo já vai estar disponível no YouTube, tá bom? E daí vocês podem consultar lá. Vocês têm meu canal do YouTube? Vocês já conseguem acessar o YouTube? Se quiser acessar o YouTube, eu vou passar para vocês qual é o nome do meu canal. Eu quero que vocês... Professor, eu consigo entrar no seu canal do YouTube? Porque... Claro. Não sei quando, mas faz um tempinho que você publicou um vídeo aula. Aí chegou a notificação pra mim. E agora? Eu acho que é pelo Google Sala de Aula, sabe? Sei. Aí eu consigo entrar no seu canal. Legal, ótimo. Ótimo. Daí tudo que eu vou postando lá, vocês vão tendo acesso, tá bom? Então, eu vou dar um endereço para quem não tem ainda, tá? Para quem não tem ainda, anotar. Eu vou colocar aí no chat para vocês verem, tá bom? Deixa eu colocar aqui, cadê? Meus vídeos aqui. Só um minutinho, gente, eu tô colocando já. Deixa eu pegar aqui que eu quero... Eu quero copiar e quero colar para vocês, para não ter problema. Ó, o nome do meu canal é Regis Reginaldo Cara. Regis Reginaldo, o cara, né? De Alcântara. Então vamos lá, ó. Quem quiser pode copiar aí, ó. Pode copiar no chat, tá bom? É só, quiser ir lá agora, ó, só clicar, você também já vai, tá bom? Mas anotem aí esse endereço para vocês irem lá, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês agora
é o seguinte. Primeiro, está muito fácil conseguir. Se você perdeu qualquer coisa, você vai ter acesso ao canal. É só assistir duas aulas para trás. Você pega o ritmo do que a gente está falando, que a gente falou da Mesopotâmia, a gente falou do Egito. Antes disso, a gente falou do quê? Não, eu acho que eu comecei realmente as aulas nesse sentido, quando começou a falar de Egito e Mesopotâmia. Mas isso daí é o de menos, gente. O importante é você estar disposto a fazer. O resto vem. O que não pode é ficar parado. Hoje a gente vive um momento que pede isso da gente, tá? Eu tenho aqui um outro vídeo que ele vai estar em torno de 7 minutos também. E seria de nada. E seria muito bom se vocês assistissem ele. Eu queria ver esse vídeo com vocês. Para ver se, de repente, a gente consegue entender um pouco melhor, né? Toda essa coisa que é do povo asteca, inca e maia, tá? É um vídeo que ele tem pouco tempo também, tá? Eu não gosto daqueles vídeos longos, que toma muito tempo e as pessoas acabam nem... você conhece o Phineas e Ferb? Então, a pessoa que fez esse vídeo, ela usou esses dois personagens para... E o meu filme, esse vídeo aqui, essa aula, né, vai estar no meu canal, daqui umas 40 minutos, 1 hora, eu consigo postar ele lá, tá? Que tem que processar o vídeo, daí demora um pouco, mas é tranquilo, acabando aqui eu já mando para lá. Daí o seguinte, eu queria passar esse vídeo para vocês, tá bom? E quero que vocês prestem bastante atenção para a gente finalizar agora com um desenho, tá? E esse desenho, ele é muito bom. Ah, o filme que você está falando, que filme que é? O quê? O que eu falei aí que foi inesperado? O filme? Bom, mas tudo bem. Vamos lá ver esse videozinho, tá? Para a gente entender um pouco melhor, tá? Essa matéria, tá? Vamos lá, vou fazer essa apresentação aqui. Falar sobre o desenho. Uma guia do Google Chrome. Aqui, povos colombianos. Acho que é esse daqui. Esse daí mesmo. Todo mundo vendo? Todo mundo vendo isso daí? Sim! Beleza, então nós vamos começar esse vídeo rapidão, hein? Aí, molecada. Isso aí. Ó, tem 6 minutos. E acho que não vai precisar nem ir até o final. Mas eu vou mutar o meu, tá bom? Eu vou mutar o meu para não sair o som aí, senão sai ruim o som, tá bom? Então, não vai ver eu falar agora. Galera, vamos falar sobre... E aí galera, hoje eu e o Tobias... Fala aí galera. Vamos falar sobre astecas, maias e incas. Fiquei sabendo que esses povos foram os primeiros a organizarem uma sociedade mais complexa na América, é verdade? Sim, esses povos viveram nas Américas há muito tempo atrás, sendo o mais antigo deles o povo maia. Os maias habitavam uma área que corresponde hoje a Guatemala, Honduras e parte do México, e suas primeiras aldeias datam de 1500 a.C. Na sociedade maia, cada cidade tinha um chefe supremo, e o cargo era hereditário. A zona urbana era habitada apenas por nobres, sacerdotes, chefes militares e administradores do império. Eu parei ali porque tem eu vou passar o link do vídeo também. Porque
falou uma palavra que eu não sei se vocês conhecem, hereditário. Ali fala que tinha um caráter hereditário, ou seja, eu sou o rei quando eu morro, eu sou o imperador quando eu morro, é o meu filho que assume, tá bom? Legal. No canal do professor, tá, depois eu passo os dois, Gabriel, pode ficar tranquilo, antes de finalizar, eu volto com vocês, tá bom? Camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar altos impostos. Sua economia era baseada na agricultura, e eles cultivavam basicamente milho, feijão, algodão e cacau. Desenvolviam uma intensa atividade comercial, utilizando grãos de cacau, penas de pássaro e conchas como moedas. A sociedade maia era bastante religiosa, e a maioria dos deuses era ligados à natureza. Uma figura importante é o sumo sacerdote, que dominava os segredos da astronomia, organizava os templos e interpretava a vontade dos deuses. Os maias foram excelentes matemáticos e extraordinários astrônomos. Eles previam eclipses e elaboraram um calendário que estabelecia os 365 dias do ano. Criaram também um sistema completo de escrita baseados em símbolos e desenhos. Mostraram também um grande conhecimento em arquitetura, construindo pirâmides, templos e palácios. Realmente os maias criaram muitas coisas interessantes, mas tiveram outros povos que inclusive viveram perto deles que também se destacaram, não é mesmo? Sim, os astecas habitavam a atual região do México entre 1345 e 1521. Os astecas eram um povo guerreiro, e a guerra servia para obter impostos das cidades conquistadas e para capturar prisioneiros que eram oferecidos em sacrifícios aos deuses. Na sociedade, a nobreza era composta por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos eram das camadas mais baixas e constituíam a maior parte da população. Os astecas praticavam a agricultura, cultivando cacau, abacaxi, batata doce, milho, entre outros. Desenvolveram técnicas agrícolas e técnicas de drenagem. No artesanato, destacava-se a confecção de brincos, enfeites de cabelo, objetos de ouro e prata e a confecção de tecidos. Faziam ainda máscaras, facas, machados e peças de cerâmica. A religião estava ligada a forças da natureza, que precisavam ser controladas por meio de sacrifícios humanos e outros ritos religiosos. Os astecas tinham um calendário com um cálculo preciso do ano solar. Desenvolveram também uma escrita baseada em desenhos e símbolos, além de conhecerem diversos conceitos matemáticos e de astronomia. Construíram também templos enormes, em forma de pirâmide para os deuses, onde realizavam cultos religiosos. Pessoal, por que eu parei aqui? Uma curiosidade. Uma curiosidade aqui, ó, quando você olha essa foto. Olha só, eles tinham símbolos, então eles tinham uma escrita própria ao desenvolvimento da civilização. E outra coisa, ó, eles dominavam a matemática, e eles construíam templos, ó, pirâmides. Aposto com você, nunca nenhum deles foi para o Egito. Nenhum deles conhecia o Egito. Como então é que eles construíam pirâmides, professor? Vai saber, acabaram com a cultura deles, né? A gente hoje só sabe que essas pirâmides, na verdade, eram templos religiosos. Em algumas dessas pirâmides, eles faziam rituais, sacrifícios humanos, pegavam um escravo, catou o escravo, vai lá e cortava a cabeça dele e oferecia aquele escravo como, sabe, um presente para os deuses. Deus livre. Imagina, que Deus que fica contente com a morte do outro. Só na cabeça desses caras mesmo. Vamos voltar lá. Voltou. E sacrifícios humanos. Você já falou sobre os maias e os astecas, mas quem foram os povos incas?
Os Incas foram povos que viveram na América do Sul e se espalharam ao longo da Cordilheira dos Andes, no território atual de Peru, Colômbia e Bolívia, além de partes do Equador, Chile e Argentina. O imenso Império Inca era governado pelo imperador, conhecido como Sapa Inca. Sua sociedade era dividida por uma pirâmide social, onde em primeiro lugar estava o imperador, depois vinha o sumo sacerdote e o chefe de estado-maior do exército, depois os sacerdotes dos templos, os oficiais comandantes das províncias e os generais, depois os arquitetos e os administradores, e na base os artesãos, pescadores e camponeses. Os incas cultivavam milho, feijão e batatas, e os camponeses fabricavam suas próprias roupas, utensílios domésticos e instrumentos de trabalho. A base da economia estava no Ailu, que era uma espécie de comunidade agrária. Eles domesticavam as lhamas e a utilizaram como meio de transporte, além de retirar lã, carne e leite desse animal. Também domesticaram vicunhas e alpacas. O Estado cuidava apenas das atividades comerciais, voltadas normalmente para a aquisição de produtos de luxo que vinham de terras distantes. Os Incas eram politeístas, e seu principal deus era o Sol. Além dele, os Incas cultuavam divindades relacionadas à natureza, como a lua, o trovão, as estrelas e até mesmo seus antepassados. Em suas cerimônias religiosas, realizavam sacrifícios de humanos e de animais, como a lhama e o porco da Índia. Na arquitetura, os Incas criaram edifícios, casas, palácios, templos e fortalezas, sendo uma das mais conhecidas a cidade de Machu Picchu. Eles não desenvolveram um sistema de escrita, mas criaram um interessante sistema de contagem conhecido como quipu, que era cordões nos quais cada nó significava um número. Esses três povos criaram sociedades muito interessantes, mas o que aconteceu com eles? Estes povos acabaram Bom, voltamos. Não importa quem acabou mutando o vídeo, mas não tem problema não. O que precisava ser falado foi falado. Vocês já têm o básico que vocês precisam para dar andamento na nossa aula, tá? Chegando ao final, amanhã, aula de geografia, mesmo horário. E amanhã, gente, eu quero falar com vocês. Eu bolei um... já está lá no site. Eu bolei um esquema para a gente aprender coordenada geográfica. Eu quero ver se amanhã... Já acabou. Pode, quem quiser ir embora, eu só estou finalizando já. Vou dar tchau para todo mundo, tá bom? Então, o que acontece? Lá, o Lucas já saiu da reunião. O que acontece? Vocês já têm o que vocês precisam para resolver os problemas, tá? Resolver as atividades que foram colocadas. Tchau, professor. Falou, moção, até mais. Para resolver as atividades que estão colocadas, tá? E qualquer dúvida, gente, pode me perguntar. Tchau. Pode me perguntar tanto no meu blog, quanto no meu e-mail, quanto no Facebook. Pode mandar recado pelo Bruno, pode fazer o importante é você falar comigo. O resto é resto, tá bom? Então, Oi, linda. Tchau, professor. Tchau. Então, eu vou parar a gravação aqui,